Como vão vocês? Eu espero que esses dias Deus tenha usado esse devocional para a glória dele e também para que os casais possam conhecer mais a palavra de Deus e aprender mais sobre o seu próprio relacionamento conjugal. Eu começo nossa meditação de hoje lendo 1 Coríntios capítulo 7, do verso 1 ao 2, na nova versão transformadora, que ao meu ver é mais uma paráfrase do que uma tradução, mas o texto dela é muito bom para o nosso devocional. Diz assim: agora, quanto às perguntas que vocês me fizeram em sua carta, digo que é bom que o homem não toque em mulher, mas uma vez que há tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter sua própria esposa e cada mulher o seu próprio marido. É interessante você perceber que já por esse texto nós percebemos que Deus providenciou um meio sublime para que homens e mulheres possam fugir da imoralidade. O plano de Deus para isso é o casamento, pois isso inclui obrigatoriamente o sexo. Foi isso que eu falei. Sim, o sexo é obrigatório no relacionamento conjugal. Isso é algo que a gente precisa entender. Somente Deus, em seu plano soberano, é que tem o direito de alterar isso. Isso pode acontecer através de uma doença, através de um impedimento físico, através de alguma limitação que impede que um ou outro tenha condições de satisfazer o seu cônjuge nessa área. Mas, como eu falei, isso são problemas que não dependem da solução do casal. Agora, no último estudo, eu falei para os casais, para vocês, que a imoralidade está presente na humanidade em todos os sentidos, mas Deus providenciou um modo, e um modo assim, eu vou dizer, tão íntimo e tão bonito para os seus filhos, para que eles desfrutem de maneira prazerosa e santa as delícias do amor, que é o sexo dentro do casamento. O sexo não é uma criação de Satanás, mas é uma criação de Deus. A imoralidade é o plano de Satanás para quebrar essa criação de Deus. Digamos assim, que a fruta que Satanás apresenta para os casais hoje é a imoralidade. Que quando nós provamos do fruto da imoralidade, nós perdemos as bênçãos e os prazeres do jardim do amor que Deus criou para nós. E aquele jardim de amor desaparece quando nós cedemos à imoralidade. Deus criou o sexo com dois propósitos básicos, e não são apenas esses, mas Ele criou com dois propósitos básicos. O primeiro, a multiplicação da imagem de Deus. Sim, Gênesis capítulo 1, verso 28 diz o seguinte: e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Não se trata apenas de preservação da espécie como se os homens fossem simplesmente animais, mas da multiplicação da imagem e glória de Deus para o bem da própria criação. Esse é um dos propósitos de Deus para o sexo, que a sua imagem e semelhança, ainda que distorcida, seja multiplicada e com o objetivo de beneficiar a própria criação. Agora, o segundo propósito de Deus para o sexo é o prazer mútuo do casal. Imediatamente após a criação da mulher, Deus colocou neles, em Adão e Eva, esta vontade de tornarem-se uma só carne através da relação sexual. E eu digo isto porque quando nós lemos em nós lemos em Gênesis 2, 23 a 24, nós lemos o seguinte: e disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Quando as Escrituras falam de tornando-se uma só carne, isto inclui com certeza a relação sexual.
E esta ideia fica muito clara quando lemos Paulo recitando este texto da Bíblia num contexto de relação sexual. Observe comigo 1 Coríntios capítulo 6, verso 16, onde diz: Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela, porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Percebe? Eu sei que o versículo está tratando de um outro assunto, mas neste texto, Paulo está alertando os irmãos de Corinto que a união sexual não é meramente, como alguns dizem, não foi nada demais, só fizemos sexo. Não, é uma união muito mais sublime, é uma união que envolve os dois e envolve o próprio Deus. É uma união que tem a bênção de Deus e que Deus tem interesse nessa união do casal. Quando diz lá em Gênesis, os dois tornam-se uma só carne, isso está falando também de relação sexual, e a relação sexual, ela simboliza, ela demonstra de maneira íntima e profunda essa frase e esse propósito de Deus em dois seres, homem e mulher, tornam-se uma só carne na presença de Deus. Como Paulo mesmo fala em versículos anteriores, não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Então, o texto bíblico nos esclarece que para Deus, ou na presença de Deus, a relação sexual é algo importante. A prática do casal na sua intimidade deve ser algo que eles devem ter de forma sadia e constante, pois esse momento íntimo, Deus está presente e Deus quer ser glorificado, e Deus é glorificado quando a relação sexual do casal é sadia. A ausência da prática sexual ou a ausência da prática sexual sadia no casamento abre portas para a imoralidade na vida do casal. Deus providenciou este meio lindo, único e cheio de ternura e um momento de conhecimento íntimo para que homem e mulher venham se unir mais um ao outro de forma feliz e satisfatória. Como eu falei na vez passada, a Bíblia usa uma das expressões mais interessantes para descrever a relação sexual, quando diz lá em Gênesis capítulo 4, verso 1, e usa essa expressão durante a Bíblia. E conheceu o homem sua mulher. O sexo foi planejado por Deus para que o homem e a mulher se conheçam mais intimamente, para que eles tenham um conhecimento maior um do outro, e um conhecimento profundo, um conhecimento amoroso, um conhecimento, digamos assim, íntimo, e um conhecimento único e um conhecimento exclusivo, porque é só para os dois. Há vários motivos não justificáveis pelos quais muitos casais crentes podem não fazer sexo ou fazer sexo da maneira errada. Vou citar alguns, por exemplo. Falta de tempo. Muitas vezes a vida do casal é tão atarefada que falta tempo para terem relação sexual. Isso é perigoso, muito perigoso, porque isso abre margem para a imoralidade. Intriga com o cônjuge. Às vezes a briga entre o casal faz com que um se recuse, dizer não. Ou então um quer dar um gelo no outro, pois eu não vou procurar e não vou me deixar ser procurado ou procurada, como uma maneira de castigar o outro. Uma outra motivo pode ser porque um cônjuge se acha insatisfeito quando tem relação sexual com outro cônjuge. Um outro motivo que possa ter é uma ideia errada, como eu falei na última meditação, sobre o que é sexo no casamento. E talvez isso também gere essa questão aí da insatisfação. Né? Eu já vi, por exemplo, ouvi, né? Por exemplo, de maridos que dizem, não, eu preciso de outra mulher porque só minha esposa não me satisfaz. Então, são motivos banais. Alguns têm até uma ideia errada do que é santificação. Acha que ser mais santo ou ser mais santa é deixar de ter relação sexual com a sua esposa. E a gente vai falar nisso mais à frente, quando estivermos desenvolvendo esse texto. Então,
há muitas ideias e há muitos problemas que vão surgindo no casal e às vezes até o maltratamento na hora do relacionamento conjugal são motivos que vão sendo criados e que o casal vai cada vez mais se afastando e vão ficando cada vez mais, digamos assim, menos íntimo e menos conhecedor um do outro. E Deus planejou isso para que fosse um momento de conhecimento íntimo e também de prevenção para a imoralidade. E quando o casal tem negligenciado essa parte que é importante, abre portas para a imoralidade. Isso não quer dizer que justifica a imoralidade. Tomemos cuidado, quer seja você homem, quer seja você mulher. Só porque não há relação sexual no seu casamento, se não lhe dá justificativa para a imoralidade. Eu só estou dizendo que quando nós entrarmos nos próximos versículos, nós vamos ver que o sexo foi feito para servir o cônjuge. Justamente pensando em livrar o cônjuge também desse quesito, da imoralidade. Mas não se justifica. Ninguém pode usar isso como desculpa para o pecado. Né? Já vi ou ouvi casos de maridos lendo que tinham relações sexuais, adulteravam porque sua esposa não podia fazer sexo com ele. Ora, isso é apenas uma mentira, uma racionalização do pecado. Lembro-me uma frase dita pelo pastor Cláudio Duarte. Antes de casarem, o diabo faz de tudo para que o casal faça sexo. Depois de casado, o diabo faz de tudo para que não façam sexo. E aí eu queria concluir essa nossa meditação perguntando como tem sido a comunhão de vocês dois com Deus quando o assunto é sexo. Sim, Deus está interessado na relação sexual de vocês. O relacionamento sexual de vocês tem glorificado a Deus. Ele tem acontecido. E quando acontece, quão mais íntimos, quão mais uma só carne vocês têm se tornado? Ou ao invés disso, de ser um momento máximo, simbólico de união profunda de vocês dois, esse momento de relação sexual tem sido motivo de separação, tem sido motivo de desgosto, tem sido motivo de briga. Deus quer ser glorificado no casamento de vocês também, através da relação sexual de vocês. Após essa meditação, orem agradecendo a Deus por esse meio que Ele providenciou para a pureza de vocês dois, para que vocês possam fugir da imoralidade. E diga: Senhor, ajuda-nos a fazer de nossa relação sexual um momento para ser um momento que demonstre e simbolize nossa maior intimidade um com o outro e com o Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos faça crescer na nossa intimidade um com o outro para a glória dele. Até a próxima meditação.